Criando Raízes Cast. Exaltando Jesus Cristo no livro de Daniel, capítulo 7. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa análise bem profunda do capítulo 7 de Daniel. É um texto bíblico conhecido, né? Cheio daquelas visões fortes, meio enigmáticas até. O material que a gente está usando aqui esmiuça bem essa passagem. Alguns até consideram que é a profecia mais abrangente do Antigo Testamento sobre o que vem pela frente. Nosso objetivo aqui é tentar decifrar essas imagens, sabe? Feras assustadoras, tronos no céu, figuras divinas, para entender a mensagem principal, que é sobre o controle de Deus na história, né? E o destino final dos reinos do mundo e do povo dele. Pensa assim, é quase como decifrar um sonho muito antigo, mas que ecoa até hoje. Ok, vamos lá. O texto começa dizendo que Daniel teve essas visões à noite, na cama. O material até faz uma comparação interessante, tipo com monstros que aparecem à noite em filmes, sabe? Mas aqui os monstros são impérios. Exatamente. A gente está entrando num campo que chamam de literatura apocalíptica. Como essa análise destaca, é um gênero que usa muito simbolismo, imagens fortes, quase cinematográficas, né? O objetivo era encorajar um povo que se sentia oprimido, mostrando a história pela perspectiva de Deus. É interessante o contraste com Daniel 2. Ah, sim, a estátua, né? Isso. Daniel 2 mostra a história como o homem vê. Uma estátua de metais, imponente, mas aqui em Daniel 7 é como Deus vê, através de bestas selvagens. É uma visão bem diferente, talvez mais crua. Certo. E essa visão acontece no primeiro ano do rei Belsazar, lá na Babilônia, por volta de 553 a.C. Daniel vê os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Essa imagem inicial já é muito forte. O mar geralmente representa o caos, né? As nações em conflito. E os ventos soprando ali, indicando a ação de Deus por trás de tudo. E desse mar agitado saem 4 bestas enormes, cada uma diferente da outra. A primeira é como um leão com asas de águia. A análise aqui é bem direta, né? Liga a Babilônia, Nabucodonosor, tem paralelos em Jeremias, Ezequiel. Um leão feroz, uma águia rápida, combina bem. Sim, mas o detalhe interessante é que as asas são arrancadas. Talvez uma referência àquela história da loucura, da humilhação de Nabucodonosor. E depois ele recebe uma mente de homem, indicando a restauração dele. O material fala de passivo divino aqui, né? Tipo, a gramática sugere que foi Deus quem agiu ali, mesmo sem dizer explicitamente. É fascinante a sequência. A segunda besta é um urso. E tem aquele detalhe, levantado sobre um dos seus lados, talvez mostrando a dominância dos persas sobre os medos no Império Medo-Persa. E tinha 3 costelas na boca. E uma voz diz, levanta-te, devora muita carne. O que são essas costelas? Aí tem um debate, né? A análise menciona isso. Podem ser reinos conquistados, tipo Lídia, Babilônia, Egito. Alguns sugerem isso. Outros acham que é só para mostrar a brutalidade, a fome insaciável do império. Não tem um consenso total, mas a imagem de voracidade é clara. E depois vem a terceira, essa é impressionante. Um leopardo com 4 asas de ave e 4 cabeças. Velocidade pura, né? As asas ligam direto com a Grécia e Alexandre, o Grande. A rapidez das conquistas dele foi algo inédito. E as 4 cabeças? É aqui que a análise que a gente leu destaca algo incrível. Parece prever a divisão do Império do Alexandre depois que ele morreu, né? Entre os 4 generais. Exatamente. Cassandro ficou com a Grécia e Macedônia, Lisímaco com a Trácia e Ásia Menor, Seleuto com a Síria e o Oriente Médio e Ptolomeu com o Egito e a Palestina. A precisão histórica aqui é apontada como algo bem notável. Um argumento forte para quem vê como profecia mesmo. Nossa, impressionante. E aí a gente chega na quarta besta, talvez a mais impactante. Descrita como terrível, pavorosa, muito forte. Com dentes de ferro enormes, ela não só conquista, ela devora, esmaga, pisa o que sobra. E diferente das outras, tem 10 chifres. 10 geralmente é um número de poder completo, ou talvez uma série de reis, né? A identificação principal é com Roma, mas o texto dá a entender que é mais do que só Roma, né? Sim,
tem uma dimensão que parece ir além. Porque aí surge um chifre pequeno, o 11º, que brota entre os outros 10 e derruba 3 deles. E esse chifre tem olhos como os de homem, tipo inteligência, astúcia, e uma boca que falava com arrogância. Blasfêmia, desafio a Deus. É aqui que a coisa fica tensa. Com certeza. Porque essa figura é conectada depois, em outros livros da Bíblia, com o homem da iniquidade, o anticristo. A gente vê isso em Tessalonicenses, em Apocalipse, é um ponto-chave. A gente volta nele depois, então. Sim. Mas, olhando esses primeiros versos de 1 a 8, o padrão que a análise mostra é claro. Deus está revelando os planos dele, verso 1, e ele está no controle, levantando e derrubando impérios. Vê 1 a 8. Aquela tabela que compara as bestas de Daniel 7 com a estátua de Daniel 2 é útil, né? Mostra a mesma sequência. Babilônia, ouro-leão, Medo-Pérsia, prata, urso. Grécia, bronze-leopardo. E Roma, ferro-besta terrível. E é curioso como essa ideia de usar animais como símbolos de nações continua até hoje, né? O leão britânico, o urso russo, a águia americana, mostra como essa linguagem de poder é persistente. Exato. Mas aí, a partir do verso 9, a cena muda. Muda completamente. Saem as bestas, entra o céu. Daniel vê tronos sendo preparados. Indicando um julgamento, né? Algo solene. Sim. E o ancião de dias se assenta. Esse título é o único para Deus Pai aqui em Daniel. A análise diz que enfatiza a eternidade, a sabedoria dele, não que ele seja velho ou frágil. Faz sentido. E a descrição é, nossa, de tirar o fôlego. Vestes brancas como a neve, pureza, justiça. Cabelo como lã pura, eternidade e sabedoria. O trono e as rodas são de fogo. Fogo como julgamento, purificação. E as rodas indicam mobilidade, onipresença, talvez. E um rio de fogo saindo do trono. A fúria justa do julgamento. Milhões de anjos servindo. É uma imagem de poder absoluto, majestade total. E aí o tribunal se reúne e abriram-se os livros. Isso é importante. Mostra um julgamento formal, baseado em registros, justo e imparcial. Essa visão do ancião de dias é para estabelecer a autoridade suprema de Deus sobre todos aqueles poderes da terra, né? As bestas que a gente acabou de ver. Exatamente. E aí o julgamento começa, e o foco volta rapidinho para o tal do chifre pequeno, aquele arrogante. E é impressionante a rapidez com que ele é destruído no verso 11. Foi morto um animal, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Acabou, fim súbito, total. Bem diferente das outras bestas, né? O domínio delas foi tirado, mas a vida continuou por um tempo. Sim, o verso 12 diz isso. E faz sentido historicamente, né? Babilônia, Pérsia, Grécia, como culturas, povos continuaram existindo dentro dos impérios seguintes. Mas esse último poder, ele é aniquilado. E aí vem o clímax da visão, versos 13 e 14. Daniel vê um como filho do homem vindo com as nuvens do céu. Vir nas nuvens, no Antigo Testamento, isso era associado a Deus, à divindade. A implicação aqui é muito forte. E essa figura se aproxima do ancião de dias e recebe dele o quê? Domínio, glória e um reino. E para quê? Para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E a natureza desse reino? Domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Uau! Uma transferência de poder cósmica mesmo. A pergunta óbvia é: quem é esse filho do homem? A análise que a gente tem aqui examina várias possibilidades. Seria Israel? Um anjo? Alguém puramente humano? Mas ela descarta essas e aponta firmemente para Jesus Cristo. E é muito significativo que Jesus usava esse título para si mesmo, né? Era o preferido dele. Mais de 80 vezes nos evangelhos, diz a fonte. E o que significa o título aqui? A análise cita Sinclair Ferguson, que explica que não é só um ser humano, é tipo o homem ideal, o verdadeiro homem, em contraste total com a humanidade caída que agiu como besta nos impérios. Só ele é digno de ir até o ancião de dias e receber o reino eterno. A interpretação conecta isso tanto à ascensão de Cristo, depois da ressurreição, quando ele disse, toda autoridade me foi dada, né? Mateus 28, quanto à segunda vinda dele, em Mateus 24, quando o reino vai ser visível para todos.
O Ferguson tem uma frase forte sobre isso, né? Que o filho do homem é tudo o que Adão falhou em ser. Exatamente. Mas olha que interessante. Mesmo depois dessa visão incrível da vitória final, a reação do Daniel é muito humana. O verso 15 diz que ele ficou perturbado, assustado. Compreensível, né? A intensidade de tudo aquilo, a violência das bestas, a solenidade do julgamento, deve ter mexido muito com ele. Sim. E aí ele vai buscar entender melhor, pede explicação para um dos anjos ali. E a explicação do anjo, nos versos 17 e 18, confirma o básico. As 4 bestas são 4 reis, ou reinos, da terra. Mas o ponto principal é o contraste. Qual? Os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre. Aqui a análise fala de um princípio importante: solidariedade. O destino do povo de Deus está ligado ao do seu representante, o Filho do Homem. Ah, como se a vitória dele fosse a vitória deles. Isso, Ferguson é citado de novo. Ele faz um paralelo com Adão. As ações de Adão afetaram toda a humanidade. Da mesma forma, a vitória de Cristo, o Filho do Homem, beneficia todos que estão ligados a ele. Está em Hebreus 2, Apocalipse 20 também fala disso. E entendi. Mas o Daniel ainda quer saber mais sobre a 4ª besta, aquela tão diferente, e principalmente sobre o chifre pequeno, versos 29 a 21. A visão mostrou esse chifre fazendo guerra contra os santos. E por um tempo ele estava prevalecendo contra eles. Essa imagem de perseguição a gente vê em outros lugares, como Apocalipse 13, né? Sim, é um tema recorrente. Mas essa vitória é só temporária. Dura só até que veio o ancião de dias para julgar e finalmente dar o reino aos santos. Verso 22. Ou seja, tem um período de conflito, de sofrimento, mas está sob controle divino e tem um fim certo. E aí vem a explicação mais detalhada sobre essa 4ª besta e o chifre pequeno, nos versos 23 a 26. Esse reino final vai ser diferente, mais destruidor. Devora toda a terra, pisoteia-a e esmiuça. E o chifre pequeno, especificamente, vai proferir palavras contra o Altíssimo. Blasfêmia pura. Sim, e vai magoar os santos e cuidar em mudar os tempos e a lei. Tentar subverter a ordem de Deus e impor a própria vontade. A ligação com Roma continua, mas a interpretação vai além, apontando para uma figura final, o anticristo que vai encarnar essa rebelião de forma definitiva. Figuras históricas podem ter sido tipos disso, né? A análise menciona Antíoco Epifânio. Exato, como um precursor. Mas o chifre pequeno aqui em Daniel 7 aponta para a consumação dessa oposição. Só que o poder dele é limitado. Os santos são entregues na mão dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aquela expressão misteriosa de novo. Sim, indica um período limitado, definido por Deus. E depois disso, o domínio dele é tirado e ele é completamente destruído. Quem são exatamente os 10 reis, os 3 que ele derruba? Isso ainda é um mistério, tem debate. Mas o padrão é claro: arrogância, perseguição e destruição no final. E a explicação do anjo termina reafirmando a promessa. Verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O reino do Filho do Homem, compartilhado com o povo dele, vai ser eterno, e todos os poderes vão se submeter. Que contraste com os tiranos da história, né? Como Nero, Hitler, que a análise menciona como exemplos de figuras com traços anticristãos. O poder deles é passageiro. O reino do Filho do Homem, não. Ele permanece. E essa é a conclusão da visão, né? O fim da matéria, como diz o verso 28. Então, resumindo o que a gente viu nessa exploração de Daniel 7. Tivemos um panorama da história pela ótica de Deus. Vimos impérios poderosos, as bestas surgindo e caindo, mas todos dentro dos limites da soberania divina, mesmo na rebeldia deles. Vimos a chegada triunfante do Filho do Homem, Jesus Cristo, recebendo o reino eterno do Pai, o ancião de dias. E ouvimos a promessa final. Apesar da perseguição, do sofrimento, simbolizados pela guerra do chifre pequeno, os santos do Altíssimo, o povo de Deus, vão compartilhar desse reino eterno. A mensagem central parece ser de esperança, né? Esperança na soberania de Deus e na vitória certa de Cristo. Com certeza. Essa conexão com Cristo é o eixo de tudo aqui. Ele é o Filho do Homem que recebe o reino. É ele que derrota a besta na segunda vinda, como a gente vê em Apocalipse 19 também. A autoridade dele já foi dada, como ele disse em Mateus 28, depois da ressurreição. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O
O Filho de Deus se tornou filho do homem para se identificar com a gente, enfrentar o mal e garantir a nossa vitória através da dele. Aquela citação do Spurgeon é muito boa. Tão certamente quanto ele venceu, tão certamente vocês que amam o seu nome triunfarão nele também. A vitória dele garante a nossa. É isso. Mas eu acho muito significativo como Daniel termina o relato, no verso 28. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas no meu coração. Mesmo com a promessa gloriosa, a visão do conflito, da maldade, da perseguição, deixou ele muito abalado. E isso talvez nos deixe com uma reflexão, né? Qual seria? Essa tensão entre a promessa futura de um reino perfeito e a realidade que a gente vive, num mundo ainda marcado por sofrimento, por oposição. O que isso ensina pra gente? Como viver com esperança e fidelidade hoje, sabendo que a vitória final é certa, mas que o caminho até lá pode ser difícil, como Daniel viu séculos atrás. Fica aí pra gente pensar. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.